Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que eu já estou devendo esse vídeo para vocês há um bom tempo. Recebi vários e-mails, várias mensagens no Instagram de famílias, amigos, de pessoas e dos próprios autistas. Quando eu falei em um outro vídeo um pouco sobre o autismo, uma mensagem canalizada da espiritualidade sobre o autismo e desde então eu venho recebendo várias mensagens para que eu fizesse um outro vídeo falando mais sobre a visão espiritual do autismo, né? Então, com todo prazer eu tô aqui para, enfim, fazer esse vídeo para vocês. Tô aqui com essa imagem da geometria sagrada arcturiana de amor universal, né? Então, a mensagem dessa carta dos amigos arcturianos é: a frequência do amor universal ativa a ligação que nós sentimos um pelos outros, nosso planeta e o conjunto da existência, né? Então, é com essa energia de amor universal que eu venho passar essa mensagem da espiritualidade para vocês aqui hoje e venho convidar vocês também a conhecer um projeto em parceria com a Good Vibes Camiseteria, que aqui nós do canal Eu Sou Meu Sol fizemos com essa empresa maravilhosa, administrada e fundada pela Andrea, no Rio de Janeiro, que trabalha com pessoas da comunidade do Rio, que fazem todos os produtos, são produtos maravilhosos. Ela faz um reiki antes de enviar os produtos, eles são enviados com muito carinho. E eu tô com um aqui hoje, que é o meu Uber, chegou. Eu amo esse moletom, fiquei apaixonada desde o primeiro dia que eu vi. E com a minha caneca maravilhosa aqui. E tem canecas, camisetas, moletons, muitos produtos, todos nessa linha assim de despertar de consciência, né? Então tem fraternidade branca, tem signos, tem umas super, né, como essas assim, bem humoradas, tem de ufologia, tem geometria sagrada. Então é a cara aqui do canal, tem orixás, né? E todo o dinheiro arrecadado das comissões aqui do canal Eu Sou Meu Sol, 100% vai para a Fraternidade Paulo de Tarso, que é o centro espírita que me acolheu no início do meu desenvolvimento da minha mediunidade, né? Sem eles, sem a ajuda deles, com certeza esse canal nem existiria. E eles ajudam, eles cuidam de vários projetos sociais, então o dinheiro é revertido todos para ele. Então tem aqui na descrição do vídeo um link, e para participar dessa campanha, para que o valor seja revertido para o Paulo de Tarso, tem que ser através desse link, tá bom? Que é como a Andrea rastreia lá a nossa parceria, tá já? Então convido vocês a conhecer, tá bom? Bom, vamos lá, deixa eu tomar aqui um golinho na minha caneca linda. Nem de humanas, nem de exatas, sou de energéticas, muito linda, né? Bom, como que a espiritualidade, assim, como que esse tema chegou até mim, na verdade, né? Bom, no decorrer dos últimos anos, trabalhando com a espiritualidade, canalizando muita coisa, sempre ficou muito claro que uma das minhas missões seriam sempre com a alimentação. O meu gêmeo, ele é independente se você acredita, se você não acredita em chamas gêmeas, enfim, né? Eu estou numa encarnação de chamas gêmeas, eu fiz faculdade de gastronomia, o meu gêmeo é chefe, e sempre ficou muito claro que a nossa missão em conjunto, né, como as duas polaridades de alma, seria ligada à alimentação. Porém, quando eu comecei a trabalhar mais com a espiritualidade, eu tive que dar bastante atenção para toda essa questão energética, espiritual, curas emocionais. E eu continuo, né, como Pita, mas é como se fosse colocada em stand-by, né, essa parte da minha missão. Porém, eu trabalhei alguns anos com alimentação inclusiva para pessoas que têm alergias, intolerâncias a glúten, leite, ovos, zero açúcar. E tudo isso começou com o desencarne da minha mãe, que foi o meu grande, o grande estopim do meu despertar espiritual, não o de consciência, o espiritual mesmo, assim, né, da minha mediunidade, que na verdade já existia quando eu era criança, ficaram anos, né, totalmente adormecida. Né, o meu contato, digamos assim, consciente com a espiritualidade. E a partir de 2017 isso começou. Como minha mãe desencarnou, principalmente por conta de complicação do diabetes, eu mudei muito a minha alimentação e já trabalhava com alimentação na época, né? Já tinha me formado em gastronomia e tudo.
que foi a minha primeira grande mudança de carreira, de finanças para gastronomia, nesse processo de despertar de consciência, me alinhando à minha missão de vida. E aí eu comecei a trabalhar, né? Eu não queria que a alimentação que eu fizesse, que eu ensinasse as pessoas, fosse algo que ajudaria as pessoas a ir embora mais cedo desse plano. Era isso que eu tinha de ideia no início, né? Então eu mudei, já vinha mudando a minha alimentação, mas mudei ainda muito mais depois disso, principalmente em relação ao açúcar. E aí eu comecei a fazer muitos alimentos, assim, sem leite, sem glúten. Eu comecei a vender assim que eu voltei para o Brasil. Foi muito acidental, né? Hoje em dia eu sei que não, mas eu comecei a fazer para o meu pai, que estava também com diabetes bem alto, estava com problemas de depressão e tal, quando eu retornei ao Brasil. E para cuidar dele, eu comecei a fazer isso. Algumas pessoas começaram a experimentar, eu comecei a vender e a coisa cresceu muito rápido. Virou curso online, né? Que tem aí os cursos do Pita e tal. E outros cursos que eu tenho em relação à alimentação. Bom, eu não fazia a menor ideia, só que desde esse início eu ia nas consultas de apometria e a espiritualidade me passava que eu ia trabalhar com cura e que inclusive essa questão da alimentação estava ligada à cura. Eu pensei, bom, deve ser porque é uma alimentação mais saudável, né, e tal, cura neste sentido. E eu comecei então, e assim, eu literalmente acordava com as receitas na minha cabeça, né, e eram muito, eu achava engraçado que eram muitas receitas assim para criança, né? Então muito bolo, torta, pães, danoninhos sem leite, tudo vegano, né? E aquilo vinha na minha cabeça assim, a receita completa com ingredientes bem diferentes. Eu via outros chefes assim fazendo 15, 20 testes para uma receita dar certo, e eu fazia aquela receita que vinha na minha cabeça uma vez e a receita dava certo. E mal sabia eu que aquilo já eram canalizações, né? Até chamava a atenção das pessoas que estavam à minha volta, do tipo assim, mas da onde você tira essas ideias? Da onde que vem isso? E eu não sabia, na verdade, né? Falava, não sei, vem na minha cabeça, eu faço, dá certo, ok, né? Não tinha essa consciência. E isso ficou, né? Isso pra gente ver o quanto que o processo de despertar não é uma linha reta, né? Quantas voltas a minha vida deu e continua dando, né? Não para de dar. E aí, bom, eu comecei a focar mais na questão da nutrição holística, toda essa questão energética em relação à alimentação. E já nesse período trabalhando com a alimentação inclusiva, muitas mães, muitas pessoas que me procuravam eram porque eram pais, mães de crianças autistas que tinham, né, essas restrições alimentares, ou uma hipersensibilidade alimentar, ou uma intolerância ao leite, ao glúten. E foi quando eu comecei a ter contato, né, com alguns pais em relação a isso. Depois nas consultas de nutrição holística também. E aí quando eu comecei a trabalhar diretamente com as terapias energéticas, o tarot terapêutico e tudo, muitas das pessoas que se consultavam comigo tinham filhos, têm, né, filhos autistas. Muitos deles em encarnação de chamas gêmeas, né, os filhos ou com autismo, ou TDAH, ou, por exemplo, a síndrome de Asperger, né? Que também está dentro aí do espectro autista. E essas pessoas, assim, no meio da consulta de tarot terapêutico, começavam a me fazer perguntas sobre a alimentação. Márcia, meu filho é autista e ele nasceu vegano. Ele não suporta leite, ele não gosta de nada, de nenhum tipo de carne. Por que será isso? E aí é como se a espiritualidade começasse a trazer essas pessoas na minha vida para eu fazer a conexão, né, do meu trabalho espiritual com o trabalho da alimentação. Claro que quando eu fiz o Pita, que é um curso, né, de nutrição holística, o link está aqui na descrição do vídeo, já era muito essa conexão, né, da alimentação, do como os nossos alimentos podem nos abastecer, inclusive energeticamente. Eu fiz curso de nutrição antroposófica com a Elaine de Azevedo, maravilhosa, e que fala muito dessa conexão do alimento com a espiritualidade. E nesse curso de nutrição antroposófica, inclusive, nós falamos das raças, né, da evolução da raça humana no planeta Terra. Então, nós estamos na 5ª raça, em transição para a 6ª raça. E onde é que o autismo entra em tudo isso, né? Bom, os autistas, eles são neuroatípicos, né? As pessoas com TDAH, com síndrome de Asperger, então não é um tipo de doença
É simplesmente, são pessoas com um funcionamento cerebral diferente das outras pessoas, né? E a ciência, ela acaba, assim, esbarrando sempre né, e acaba, assim, dando com a cara na parede em muitas pesquisas, porque eles não conseguem realmente fazer um diagnóstico 100% do que é o autismo. A única coisa que eles têm certeza absoluta é que tem em comum uma variação genética, que não é sempre a mesma variação genética, no mesmo cromossomo. Então eles pesquisam e eles chegam numa conclusão de que a única coisa que todos os autistas, pessoas com TDAH, síndrome de Asperger têm em comum é uma anomalia genética, né? Uma variação genética que faz com que o cérebro funcione diferente. Então, o que é essa, para a espiritualidade, né? Quem são essas pessoas? São exatamente os espíritos extremamente evoluídos, inclusive, de outras orbes muito mais evoluídas do que o planeta Terra, que estão aqui em missão coletiva para a transição planetária, para fazer essa transição da quinta para a sexta raça. Na nutrição antroposófica, a gente estuda que a sexta raça, inclusive, ela é 100% vegana e que a quinta raça ainda é lacto-vegetariana, né? Então, que é exatamente a dieta Ayurveda, né? A quinta raça. Então, assim, lembrando que a Índia, ela é berço, né, da espiritualidade, ou seja, eles já têm esse conhecimento há milhares de anos e a alimentação já é toda voltada para que, assim, a quinta raça se desenvolvesse da melhor forma possível. Mas é claro que o ser humano, a gente erra o tempo todo. Mas aí vocês podem estar perguntando, Márcia, mas se a quinta raça é lacto-vegetariana, por que tem tantas, né, pesquisas e tal que os autistas não podem com a proteína do leite, né? Não é nem com a lactose, né? Com a caseína, com a proteína do leite. Infelizmente, ao longo dos anos e com a quantidade de antibióticos e tudo, o leite de hoje em dia não é mais o leite de antigamente, né? E assim, quando estava no Brasil, eu não conseguia mais consumir vários tipos de laticínios por causa da qualidade do leite do Brasil, infelizmente, que é horrível. Quando eu me mudei para a França, eu não passava mal mais com vários tipos de laticínio, porque aqui não é permitido 0 de antibiótico no leite e é quase 20 vezes menos a quantidade de impureza permitida no leite do que em relação ao Brasil. E pasmem, eu fui para a Índia e eu tinha 0% de desconforto tomando leite na Índia. Por quê? Lá as vacas são super, né, enquanto elas estão dando leite, pelo menos, assim, porque depois eles soltam elas na rua, é muito triste, né? Depois que ela não dá mais uma quantidade X de leite por dia, eles soltam ela na rua. Mas enquanto a vaca ela é produtiva, ela é tratada, né, assim, na palma da mão, digamos assim. A forma em qual eles extraem o leite, olha que lá é tudo assim, os níveis de higiene, os padrões de higiene, na verdade, são bem mais baixos do que a gente está acostumado aqui no Ocidente. E o leite é extremamente puro, não só pela forma como ele é extraído, mas também pela questão do sofrimento que eles dizem do animal, né? Então, assim, você toma leite tipo integral, que não é, né, que tem muita gordura, eu não tô acostumada, e eu não passava mal assim, nunca, né? Então, todo mundo, a galera que tava comigo lá, falava, nossa, mas é estranho, né? Porque assim, leite, que é algo tão perecível, aqui na Índia, com esses padrões de higiene, tinha tudo pra gente passar mal. E a única coisa que você não passa mal de jeito nenhum. Então, tem toda uma questão energética, realmente. Claro que esse leite que nós consumimos no Ocidente, infelizmente, não pelo leite, mas por conta de, né, o agrotóxico que vai na alimentação das vacas, a forma como o leite é extraído, energeticamente o leite não é viável mais, né? O nosso corpo não aceita, não é leite, né? Simplesmente não é leite, né? Dentro da nutrição antroposófica, o leite é o alimento animal mais vegetal que existe, né? Que está mais ligado à energia do vegetal. E aí depois,
uma alimentação toda vegetal. Então, por conta desse meu trabalho com alimentação, eu comecei a receber muitas canalizações, comecei a fazer alguns trabalhos de florais de Bach, né, para adolescentes, crianças, adultos, né, com autismo, TDAH, que tem, assim, resultados maravilhosos. No momento eu não estou fazendo, né, eu vou começar a trazer algumas canalizações de florais de Bach aqui para essas pessoas maravilhosas, né, atípicas, que estão ajudando nessa transição planetária. Então, assim, são espíritos com energias extremamente elevadas e que estão trazendo esse novo DNA. Então, é uma transição do DNA da raça humana, da 5ª para a 6ª geração. E é claro que, assim como o restante do nosso corpo e nem a nossa alimentação está adequada, né, a esse novo DNA, é um processo de transformação. Então, até que tudo se encaixe, a vibração do planeta, a vibração do corpo físico, com esse novo DNA, né, são aí de 4 a 5 gerações. Nós já devemos estar aí da 2ª para a 3ª, né, porque já tem a quantidade hoje em dia, né, de autistas e TDAH que são diagnosticados depois dos 40 anos, por exemplo. Hoje em dia é muito comum, que já tem filhos, inclusive, né? Então, nós estamos aí já da 2ª para a 3ª geração, né, desses espíritos que estão vindo com essa missão, para muitos extremamente sacrificada, porque alguns têm maiores restrições do que os outros, tanto alimentares quanto de questão de socializar com as pessoas. Alguns têm déficits intelectuais, outros têm, né, um alto índice intelectual, digamos assim. Eu estou fazendo um curso aqui na França sobre autismo, né? E então, assim, os que são, digamos assim, inteligentes demais também sofrem, né? Porque abaixo ou acima, digamos assim, da média, sempre causa um desconforto nas pessoas em volta, inclusive. E é muito característico dos autistas, das pessoas com, né, com síndrome de Asperger ou TDAH, que eles não tenham os mesmos comportamentos sociais, ou seja, o ego dessas pessoas não tem o mesmo poder, digamos assim, em relação à sua essência, justamente porque são espíritos com uma vibração muito elevada. Então, assim, não se encaixa nessa caixinha de Maia, né, como a sociedade gostaria que se encaixasse. É claro que tem toda uma adaptação para que essas pessoas tenham um conforto, né, social, inclusive, que possam ter uma vida, assim, mais adaptada possível, né, às necessidades ainda da sociedade, que, claro, né, elas vão mudando ao longo dos anos, mas que ainda é claro que é um grande sacrifício para a maioria desses espíritos, principalmente os que têm um nível, né, de autismo um pouco mais alto, com mais restrições, mais dificuldades, mais, assim, maiores sensibilidades, por exemplo, alimentares, né, de paladar, de audição, de tato, né? Então, claro que ainda causa bastante desconforto nessas pessoas, mas eles estão em missão coletiva, né? E assim, a espiritualidade, para a ciência, eles pegam vários tipos de transtornos e colocam tudo na mesma caixa. Tudo autismo, né? Nível 1, 2, 3, até o nível... e assim, para a espiritualidade não é exatamente assim que funciona. Muitos tipos de autistas, né, com um nível muito elevado, que chegam a ser até violentos, que tem que ficar tomando remédio constantemente para controlar o comportamento mais agressivo e tudo, não são esses espíritos mais evoluídos que estão ajudando nessa transição planetária, né? Aí já se trata de um resgate de outras vidas. Muitas vezes, quando as pessoas se matam, ou tem, assim, fazem um mau uso do corpo físico, né, que lhes foi dado para aquela missão, ou seja, usam muitas drogas, enfim, né, não cuidam daquele corpo físico, elas vêm numa outra vida para resgatar, né, e se redimir em relação ao corpo físico. Então, vem com essas dificuldades, digamos assim, neurológicas,
e outros tipos de deficiência. Então, a ciência coloca tudo numa caixa só, mesmo não tendo provas suficientes para dizer que um tipo de transtorno é o mesmo que o outro. E quem tem, né, pessoas autistas, TDAH ou Asperger na família, sabe muito bem a quantidade de pesquisa o tempo todo que é feita. E assim, lá no curso mesmo, tipo, os artigos que nós lemos, assim, tem 20%, 30%, que para uma pesquisa científica é muito baixo. Mas é assim, é o que temos hoje, né? Então é um grande mistério, na verdade, para a ciência essa questão do autismo, porque eles desconsideram, né, uma grande parte dessa visão holística do ser humano. Né? Eles desconsideram toda essa parte espiritual e energética. Existem especialistas em nutrição, psiquiatras, neurologistas que estão tendo excelentes resultados apenas não seria tratamento, porque o autismo não é uma doença, né? Mas com protocolos, principalmente ligados à alimentação, que tem mudado completamente a qualidade de vida dos autistas, né? E na grande maioria das vezes são monodietas, porque justamente é um corpo que é uma energia mais refinada. Então, quanto menos tipos de alimentos o corpo tiver que lidar, quanto menos energia tiver que colocar na digestão, melhor. Por quê? Como a gente vê nos filmes de ficção, que na verdade não é tão ficção assim, quando nós pegamos planetas, né, ou seja, extraterrestres, que são mais desenvolvidos, qual que é a forma física, né? Uma cabeça grande, uma boca pequena, ou quase não se tem boca, porque a nossa boca serve para quê? Para falar, para comer, né? E para beijar, né? E assim, que são coisas que a evolução espiritual não exige mais, nem que a gente coma, nem que a gente fale, porque os seres, os espíritos mais evoluídos, né, as civilizações mais evoluídas não falam, é apenas a telepatia, por isso que tem um cérebro muito desenvolvido, né? E também não tem essa troca de afeto, essa sexualidade, por exemplo, para a gente usar a boca para beijar e outras coisas. Isso não existe, né, numa linha de evolução mais avançada. E como não tem a necessidade do alimento, que seria a 7ª raça, que ainda tem muito chão para a gente chegar lá, esse alimento sólido e tudo que nós comemos hoje em dia, não tem essa necessidade de digestão. Então, e os vegetais, por isso que tem muitas crianças hoje em dia nascendo assim, se recusando a comer carne, ovos, leite, principalmente os veganos, e as famílias que forçam a introdução desse tipo de alimento para essas crianças, as crianças têm sintomas, digamos assim, comportamentos mais agressivos, mais dificuldade de socialização, mais dificuldade motora, mais dificuldade de aprendizado. Por quê? Porque esses tipos de alimentos de origem animal, energeticamente, não estão alinhados com a energia daquele espírito que é extremamente elevada. Né? Os alimentos de origem animal, eles têm uma grande carga energética da pior vibração de todas, que é o medo. Né? O animal, quando você retira o ovo da galinha, ou você força aquela galinha a botar muitas vezes por dia, você induz essa energia de medo. Quando você retira o bezerro da vaca para que ela dê o leite, né, ali para outra utilidade, ela tem medo porque afastaram aquele filhote dela. Quando você mata um animal, né, o maior medo de todo ser vivo é o da morte. Então, toda comida de origem animal, ela tem uma grande carga energética de medo, que é a vibração mais baixa que existe. Automaticamente, esses espíritos de energia muito elevadas não estão alinhados com esse tipo de alimento. Né? Então, assim, por isso que a dieta, assim, a única coisa que está realmente fazendo resultado, dando resultado e fazendo diferença na vida das pessoas neuroatípicas, de acordo com a ciência, é uma mudança de dieta. E aqui na França, onde eu estou fazendo curso, isso é um desastre, né? Porque eles precisam de 300 anos de pesquisa, tipo assim, tá dando certo no mundo inteiro. Enquanto um cientista francês
não tiver uma comprovação, e principalmente porque corta as duas coisas que são base da alimentação francesa, que é o glúten, né, o pão, e o leite, por causa da manteiga e tal. Então, os pais não querem deixar de ter isso em casa, e aí eles se recusam a fazer o que o resto do mundo já está fazendo. Então, é muito triste de ver, porque eles gastam milhões com pesquisa para melhorar a questão motora, a questão cognitiva e tudo mais, e não focam na alimentação. E o resto do mundo está focando nisso e está tendo muito mais resultado, como os Estados Unidos, Canadá, e no Brasil também tem especialistas já maravilhosos, né, que inclusive usam medicina chinesa e ayurveda para fazer a composição das dietas, né? Muitas juntam a questão da ciência com o conhecimento milenar da medicina chinesa e ayurveda, que são aí a mãe, a avó da medicina ocidental moderna, né? Então, assim, é muito triste ver ainda como o autismo tem sido tratado por muitos países, inclusive desenvolvidos como a França, né, de forma tão cega para a principal questão do autismo, que é essa questão espiritual, né? São espíritos iluminados em missão de transição planetária, né? Na visão da espiritualidade, eles são puro amor, né? Eles têm uma inocência, né? Todos aí que têm pessoas autistas na família, essa já a segunda e terceira geração, né? Quanto mais ela se refina, maior é essa vibração, né? E quanto mais elas são criadas nessa energia de amor, com essa alimentação que favorece o alinhamento energético, mais elas se desenvolvem felizes, porque a ideia é que elas se desenvolvam, tenham a vida mais produtiva e feliz possível para gerarem descendentes, para que dê continuidade nessa transição, né? Para que dê continuidade nesse plano da espiritualidade, que é fazer esse novo DNA, né? Para que daqui a alguns anos, talvez, eu acho que eu não vou estar aqui para ver, né? A sexta raça, eu acho que não vai rolar, mas daqui não, né? Eu vou estar em outro plano. Mas, assim, é justamente essa conclusão, né? Essa estruturação, esse estabelecer do novo DNA da sexta raça, que é um DNA que não precisa e não deve, de forma alguma, consumir nenhum produto de origem animal. Tanto que, felizmente ou infelizmente, a gente não sabe, mas existe aí algumas previsões de uma pandemia animal, né? Ou seja, de muitos animais morrerem, porque a espiritualidade está avisando já faz tempo que comer carne não é legal. E o mundo não está se adaptando a isso, né? Então, do mesmo jeito que teve que, assim, infelizmente, né, teve uma pandemia onde houve, assim, desencarne em massa, se houver um desencarne em massa dos animais e de pessoas que consomem esses animais, talvez as pessoas mudem os hábitos, né? Nossa, Márcia, que horror! Mas a gente sabe que, infelizmente, o ser humano só funciona assim. A gente até hoje nunca viu na história da humanidade o ser humano aprender com amor, né? O ser humano só aprende na dor, né? Teve a Revolução Francesa aqui, que foi a primeira vez que conseguiram aí colocar direitos humanos, né? Foi a primeira vez que o povo foi ouvido de verdade, trouxe uma revolução em relação à forma como o ser humano é tratado para o resto da história da humanidade, né? A Revolução Francesa. E o que aconteceu? Guilhotina, uma carnificina, né? Assim, enquanto não pegou toda a realeza, matou todo mundo, né? E para a espiritualidade, na verdade, isso foi um grande evento de uma grande subida de degrau, né? Nossa, a espiritualidade, ela é a favor da violência? Claro que não, mas ela é a favor da transformação. E, infelizmente, esse é um mundo de provas e expiações, onde, infelizmente, as energias negativas ainda dominam, né? Então, como para a espiritualidade cada encarnação é muito curta e o espírito tem sempre a chance de se redimir na próxima, se aquele espírito que colocou alguém na guilhotina ali com muita maldade, né, e assim, ele precisou se redimir depois, ele vai ter tempo disso. O que importa é que aquela ação causou uma grande modificação para a história do planeta,
né? É o que a espiritualidade chama de ajustes. Da mesma forma que esses acontecimentos naturais que estão morrendo aí milhares, né, de pessoas, desencarnes em massa por causa de terremotos e tudo mais, eles consideram ajustes. Da mesma forma que, assim, no passado, grandes civilizações foram completamente dizimadas, desapareceram, né? Atlântida, Lemúria, ajustes. Né? Então, para a espiritualidade, isso são ajustes. Para que o planeta, imagina, tem milhares, milhões de espíritos encarnados neuroatípicos, tendo dificuldades, né? E todas as pessoas em volta, todas as famílias, amigos, vivendo essas dificuldades junto, ali muitas vezes sofrendo junto com aquelas crianças, adolescentes e adultos. Para quê? Para um plano maior. Né? Todos os espíritos ali envolvidos nessa missão, cientes, né? Tipo, assinaram um contrato para vir, para ajudar, fazer a sua parte na transição planetária. Né? Então, eu tô aqui para dizer que você que é uma pessoa neuroatípica ou tem pessoas, tem amigos, familiares muito especiais na sua vida, você está fazendo a sua parte na transição planetária. Né? Você é um desses espíritos, uma dessas almas que reencarnaram com essa função. E sim, o fardo pode parecer às vezes pesado demais para ser carregado, mas a fonte, né, ela dá grandes missões aos grandes guerreiros. Né? Então, respira fundo, orgulhe-se da sua missão, né? Busque as melhores formas de se cuidar ou cuidar dessa pessoa especial que está aí do seu lado, né? E com certeza, assim, muito amor e uma alimentação favorável é o que vai fazer da vida dessas pessoas muito melhor, muito mais feliz, ter uma qualidade de vida melhor, para que os planos da espiritualidade, os planos maiores, se cumpram. Né? Então, o meu trabalho com a alimentação está só começando. Né? Para mim, assim, é um desafio que eu olho assim pela frente e nem imagino, né, o que vem por aí. Quanto mais eu canalizo, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que assim é um oceano de possibilidades na minha frente para fazer esse trabalho, que eu pretendo assim mergulhar de cabeça assim que tiver né, estou fazendo a minha parte, fazendo curso agora, continuo sempre, fiz né, um outro curso de nutrição Ayurveda agora durante as minhas férias, estou sempre conectada a esse tema, mas ainda eu sei que não é a hora de mergulhar de cabeça nele. Enquanto isso, eu estou formando, né? Agora no Pitta vai ter uma novidade, né? Vão ter várias novidades em relação ao Pitta, e uma delas é justamente essa questão da Ayurveda. Eu tenho muito material, né, de alimentação inclusiva, né? Muitas receitas e tudo mais, então fiquem de olho, porque o novo Pitta, né, ele vem por aí para ajudar cada vez mais, não só as pessoas neuroatípicas, mas todos que estão num processo de despertar de consciência e que começam a ficar cada vez mais conscientes da importância da nossa alimentação no nosso processo de evolução espiritual. Porque enquanto encarnados, esse corpo físico é uma ferramenta importante, e a forma como nós alimentamos o nosso corpo físico reverbera diretamente nos outros corpos mais sutis, ou seja, né, na nossa energia, no nosso espírito, né, para elevação energética, tá joia? Então eu espero que tenha ajudado. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelos e-mails, pelas mensagens recebidas. Me mandem sugestões, né, de próximos vídeos. De acordo com o que eu for canalizando mais informações da espiritualidade sobre esse tema, eu vou trazendo para vocês. Eu vou começar a fazer mais vídeos sobre nutrição holística aqui no canal, né, explicando mais sobre essa relação
da alimentação especificamente com os nossos chakras, com a nossa evolução espiritual, e eu espero que ajude todos vocês a entender um pouco melhor e a se cuidar um pouquinho melhor, tá bom? Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!